Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Muito bem, eu estou vendo aqui Aparecida Ferreira, Cláudio, Laís, Renata e Yara. Estão presentes, né? Alguns outros deverão entrar posteriormente. Mas já estamos gravando e vocês estão ouvindo bem? Estamos sim, professor. Certo. Então, vamos dar início, mas antes de nós iniciarmos propriamente a matéria, como nós estamos um pouco ausentes, né? Nós precisamos conversar um pouco sobre o trabalho. Eu havia dito para vocês que o trabalho era um trabalho sobre acórdãos, sobre decisões jurisprudenciais. Mas eu mudei de ideia devido justamente a essa quarentena. Então, o que nós vamos fazer? Aqueles grupos continuam. Então, nós temos aqui 4 grupos. Não sei se todos os alunos se encontram aqui, nesses grupos. Eu tenho a Ellen, Lana, Paula e Jussiara, que faz parte de um grupo, fazem parte de um grupo. O Jefferson, Cláudio, Yara, Jamile, outro grupo. Laís, Renata, Fernanda, Aparecida, outro grupo. Hieron, David, Leandro e Lucas, outro grupo. Não sei se tem mais alunos que não se encontram aqui nesses grupos, mas, de todo modo, eles precisarão encaixar nesses grupos, porque o trabalho vai ser outro. O trabalho vai ser um resumo do livro único. Por exemplo, o primeiro grupo que eu citei vai resumir a unidade 1. A unidade 1 é composta de 4 sessões. Se vocês forem verificar o livro único, vocês vão ver que são 4 sessões do livro único. Seção 1, historicidade do direito civil. Depois vem a seção 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Seção 2, lei de introdução às normas do direito brasileiro. A seção 3, das pessoas. E a seção 4, das pessoas como sujeito da relação jurídica. Então, a unidade 1 é composta por 4 sessões. E esse primeiro grupo que eu citei vai fazer um resumo de cada sessão. Então, esse, na verdade, vai ser o trabalho de vocês. E eu marquei a entrega desse trabalho. Na verdade, nós não sabemos até quando nós vamos ficar nesta quarentena. Mas eu marquei para o dia 27 deste mês de abril a entrega do trabalho. E, se presencialmente, a apresentação. Caso contrário, nós vamos deixar para a primeira aula presencial. Então, o segundo grupo, que é do Jefferson, Cláudio, Yara, Jamile, esse grupo vai fazer o resumo da unidade 2. A unidade 2 tem 4 sessões também. Então, a unidade 2 tem a seção 1, conceito e espécies das incapacidades. A seção 2, temos aqui
a incapacidades e personalidade natural, que tem a ver, na verdade, com esta aula. A seção 2.3, seção 3, individualização da pessoa natural. E a seção 4, dos direitos da personalidade. Então, este grupo vai fazer um resumo dessa unidade 2, com esses tópicos, né, com essas sessões, com essas 4 sessões. E o terceiro grupo, que é da Laís, Renata, Fernando, Aparecida, vai fazer a unidade 3, um resumo da unidade 3, que fala da ausência das pessoas jurídicas. A seção 1 da unidade 3 refere-se à ausência, da ausência. A seção 2 da unidade 3 refere-se às pessoas jurídicas. E a seção 4 da unidade 3 fala da classificação e desconsideração da pessoa jurídica. Então, um resumo, na verdade, né? É um resumo que vocês vão fazer de cada sessão da unidade. E a quarta unidade, unidade 4, é do grupo Hieron, David, Leandro e Lucas. Então, essa unidade 4 refere-se aos bens. Então, aqui nós temos a seção 1 da unidade 4, conceitos e classificação dos bens considerados em si mesmos. Temos a seção 2, classificação dos bens reciprocamente considerados. A seção 3 da unidade 4 são os bens quanto ao titular do domínio. E a seção 4 da unidade 4, bens quanto à possibilidade ou não de serem comercializados. Apenas um resumo. Como vocês estão acostumados a fazer a leitura, tá? A pré-aula, a leitura dessas sessões, não vão ter dificuldade em fazer um resumo. No outro bimestre, nós vamos começar com um trabalho relacionado com acórdãos, com julgados. Eu espero que nós tenhamos essa oportunidade, em futuro breve, de estarmos juntos, presencialmente, em sala de aula. Mas eu queria apenas comentar a vocês dessa mudança em relação ao trabalho. Então, o trabalho está previsto para entrega, está previsto para o dia 27 deste mês, final do mês, a última aula do mês. E qualquer dúvida depois, vocês podem falar, vocês podem enviar também através da representante por WhatsApp. A representante tem meu WhatsApp. Muito bem, dito isso, nós podemos iniciar a unidade 2, seção 2.2, de acordo com o livro único. Na verdade, vocês têm um conteúdo programático no plano de ensino que refere-se inteiramente ao livro único, tá? As unidades do livro único,
as sessões do livro único. E nós acompanhamos, né? Acompanhamos esse plano de ensino, acompanhamos o conteúdo programático. Então, nós estamos na unidade 2, seção 2.2. O título é Incapacidades e Personalidade Natural, né? É o que nós vamos desenvolver hoje. E nós temos aí a representação, que nós já, inclusive, já comentamos sobre representação e assistência. Mas vale lembrar, falamos em representação de menores, dos absolutamente incapazes. Tem uma regra específica para os incapazes absolutamente, ou seja, absolutamente incapazes, que é o artigo 3º, artigo 3º do Código Civil. E também, além da representação, porque esses absolutamente incapazes, eles são representados. Agora, tem aqueles que são assistidos. Então, nós temos aí a figura da assistência de menores. A assistência refere-se aos relativamente incapazes. E a regra dos relativamente incapazes está no artigo 4º do Código Civil. É importante, então, lembrar bem do artigo 3º, né, que fala dos absolutamente incapazes, e do artigo 4º dos relativamente incapazes. Quando se fala em assistência, por exemplo, nós estamos falando não daqueles menores de 16 anos, ou aqueles que têm menos de 16 anos. Quando se fala em assistência, são aqueles menores que já têm 16 anos completos, e também aqueles com 17 anos completos. Tem um artigo interessante aqui que fala da representação. É um artigo que está lá no 1634 do Código Civil. Está no inciso 7 do 1634. Então, aqui no livro único, na página 78, menciona esse artigo 1634 do Código Civil. Ele informa o seguinte: compete aos pais, na qualidade de detentores do poder familiar, quanto à pessoa dos filhos menores, representá-los até os 16 anos nos atos da vida civil e de assisti-los após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Então, aqui nós temos a representação legal, ou seja, instituída por lei. Quando se fala em representação legal, nós estamos falando daquela representação instituída por lei, pré-definida, tipificada para esse caso concreto. No caso aqui, tem um exemplo. Aqui tem um exemplo interessante, por isso que fala caso concreto. Pense em um menor de 16 anos, com pais presentes, que precisa se matricular em uma escola. Mesmo que esse tenha um cartão de crédito, deverá, no ato da assinatura do contrato, ser representado de forma legal ou voluntária nesse ato da vida civil.
Então, nesse caso aqui, quando é menor de 16 anos, sem dúvida nenhuma, haverá representação legal, como diz aqui. Tá? Temos a representação legal, ou seja, instituída por lei, pré-definida, tipificada para esse caso concreto aqui da matrícula do menor de 16 anos. Esse menor de 16 anos significa que tenha menos de 16 anos. Por isso que ele é representado, né? Considerado representado. Então, o artigo 1634, ele informa, então, que as pessoas com menos de 16 anos de idade são representadas. E as pessoas com 16 anos completos, até os 17 anos completos, serão assistidos. Então, nós temos essas duas figuras importantes aí, né, da representação e da assistência. Né? Então, essa representação que se encontra no artigo 1634 do Código Civil é denominada representação legal. Além da representação legal, né, essa representação que é definida, né, no artigo, na regra do Código Civil, você tem uma representação que se chama voluntária, representação voluntária, que é exercida através de mandato, através de um mandato autorizado pelo juiz. É um mandato porque é uma gestão, né? Então, tem um mandato periódico. Essa representação voluntária, que é exercida desta forma, é para aqueles casos em que os menores que serão representados, os pais não têm o poder familiar. Se eles não têm o poder familiar, alguém vai ter que suprir essa lacuna. Então, os menores serão representados através da chamada tutela. Então, os representados, que serão aqueles menores, né, menores de idade, eles serão representados através da denominada tutela. Tutela é um instituto jurídico do Código Civil, que está no artigo 1728 do Código Civil. Então, esses menores são as crianças e os adolescentes. Esses serão, na verdade, tutelados. Será nomeado um tutor que vai administrar os bens e as coisas desses menores. Porque os pais, eles podem ter decaído do poder familiar ou falecido, enfim, não podem exercer poder familiar. Então, aqui está a tutela, né? Será nomeado um tutor. Agora, os maiores, aqueles maiores que se tornam incapazes, e tem aqueles maiores que se tornam incapazes. Né? Esses maiores podem se tornar incapazes permanentemente ou transitoriamente. E estes deverão ser representados através do instituto chamado curatela. Curatela. Então, será nomeado um curador. Esses curatelados
são aqueles que não têm capacidade física suficiente ou capacidade mental suficiente. Quando esses maiores não têm essa capacidade física ou mental para administrar os seus próprios bens, ele se torna incapaz por uma ação que nós denominamos ação de interdição. Então, com a interdição, com a sentença de interdição, será nomeado um curador. Esse curador, ele poderá ser alguém da família. Tem aqui, eu verifiquei aqui no smartphone, eu tenho aqui uma redação de um magistrado. Esse magistrado explica a diferença entre tutela e curatela, se bem que essa matéria será desenvolvida futuramente na disciplina Direito de Família. Não será desenvolvida aqui nesta sessão, né? Mas vale a pena fazer essa leitura desse juiz titular da terceira vara especializada de família e sucessões de Cuiabá. Chama-se Alberto Pampado Neto. Então, o que ele diz aqui? É interessante porque vocês podem se informar melhor também, tá? Se bem que a profundidade maior será oferecida futuramente. Ele diz assim: a tutela e a curatela são encargos atribuídos pela lei e pela justiça para nomear uma pessoa que responde civilmente por outra. Apesar do nome parecido, as medidas são bem distintas. Diz ele, a tutela é específica para crianças e adolescentes, pois consiste na autorização judicial de um adulto capaz para que proteja, zele, guarde, oriente, responsabilize-se e administre os bens de menores cujos pais são falecidos ou estejam ausentes, até que completem 18 anos de idade. Então, os tutelados, eles ficarão sob tutela até que completem 18 anos de idade, como ele diz aqui. Ele diz mais, já a curatela diz respeito a pessoas com incapacidade física ou mental, independentemente da idade. Então, são maiores. A curatela institui um curador, que é a pessoa que vai cuidar de pessoas que não têm capacidade física ou mental para gerir sua vida. A ação se chama ação de interdição, e ela decreta que aquela pessoa é incapaz de administrar os bens e as despesas. Nomeia-se um curador que vai exercer os atos em nome dessa pessoa, esclareceu assim o magistrado. Seguindo, são curateladas pessoas declaradas incapazes, que em virtude de má formação congênita, transtornos mentais, dependência química ou doenças neurológicas, estejam incapacitados ou incapacitadas para reger os atos da vida civil. Ou seja, compreender
a amplitude e as consequências de suas ações e decisões, como, por exemplo, assinar contratos, casar, vender, comprar ou movimentar conta bancária. Os casos mais frequentes de curatelas concedidas pelo Poder Judiciário dizem respeito aos idosos. Então, os idosos chegam a uma certa idade que passam a não ter discernimento. Não são todos, né? Mas aqueles que chegam a esse ponto. Via de regra, os tutores ou curadores são pessoas da própria família do incapaz ou do menor. Na ausência de familiares, a tutela de crianças e adolescentes fica por conta do Estado. E elas são encaminhadas para instituições de acolhimento. Já a curatela de idosos costuma ser concedida ao administrador do abrigo ou asilo onde o idoso se encontra, se for o caso. Um ponto importante que o juiz destacou é a preocupação com a qualidade do cuidado prestado pelo tutor ou curador. Isso realmente, né, é importante. É uma preocupação, sem dúvida. Ele diz: se é uma pessoa que, mesmo que já foi nomeada, não está fazendo isso direito, qualquer denúncia pode ser chamada a juízo novamente e ela terá a obrigação de prestar contas de dinheiro ou bens do incapaz ou da criança. Se a pessoa não estiver agindo bem, pode ser substituída. É possível a substituição tanto do tutor como do curador. Nos casos de má prestação de tutela ou curatela, o Ministério Público tem legitimidade para provocar o judiciário e intervir no caso em questão. Além disso, também é responsabilidade da própria sociedade promover o bem-estar de crianças, idosos e pessoas incapazes. Isso está na Constituição. Podendo ser feitas denúncias de irregularidades desta natureza por qualquer pessoa civil que tenha conhecimento. Tá? Então, vocês viram aí, é interessante essa diferença, né? Muito bem. Como eu já disse, são institutos, né, jurídicos, né, tutela, curatela, que fazem parte do direito de família, que vocês terão mais tarde, né, durante o curso. Entenderam essa parte, gente? Entenderam? Sim, professora, eu entendi. Entendeu, né? Então, tá bom. Tá bem audível? Sim, Tá perfeito. bem audível? Tá ok. Então, vamos seguir aqui. Falamos da tutela e curatela. Agora, quando que a incapacidade ela cessa? Quando que a incapacidade cessa? Cessa com a maioridade, não é? Que para o direito civil se dá com 18 anos completos. Não só a incapacidade cessa com 18 anos completos, mas cessa também com a chamada emancipação. Né? Então, nós temos dois meios de cessar a incapacidade. Temos 18 anos, quando a pessoa completa 18 anos de idade, e também com a emancipação. Então, com a emancipação,
adquire-se a capacidade civil antes da idade legal. Qual é a idade legal? 18 anos completos. Mas antes dessa idade legal, nós temos a emancipação. Adquire esta pessoa emancipada a capacidade civil. Então, vamos fazer uma leitura do artigo 5º do Código Civil, que está na página, quer dizer, a leitura pode ser feita no próprio Código, mas como já está aqui, no livro único, vamos ler o que está aqui. Artigo 5º do Código Civil. Diz assim o artigo: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade, inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, nós temos aqui uma espécie de emancipação. Essa emancipação é a voluntária, quando fala, no inciso 1, da concessão da emancipação dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público no cartório, uma escritura pública. Independentemente da homologação judicial, não precisa ir no juízo para homologar essa escritura pública. Basta que os pais, né, eles, por escritura pública em cartório, eles concedam a emancipação para esse menor. Né? Esse menor, logicamente, que tiver 16 anos completos. Né? A emancipação se dá a partir dos 16 anos completos. Agora, se for um tutelado que alcance a idade de 16, né, 16 anos completos, então há necessidade de uma sentença do juiz. Tá? Quer dizer, ouvido o tutor, o juiz dá uma sentença. Então, pela sentença, neste caso da tutela, o menor, com 16 anos completos, ele se emancipa. Mas tudo isso tem que ser registrado também em cartório, né? Porque existe um livro próprio de emancipação também. Muito bem. O inciso 2, diz que a emancipação também se dá pelo casamento. A emancipação pelo casamento. Então, essa emancipação, quando a pessoa tiver em idade núbio a partir de 16 anos, que pode casar. Né? Menor de 16 anos já não pode casar, certo? Então, a partir dos 16 anos completos, a pessoa pode casar. Se ela se casar, né, com assistência dos pais, logicamente, porque precisa ter assistência dos pais, né? Com 16 anos, 17 anos. Casando esse menor, ele se emancipa pelo casamento. Então, ele vai ter
a certidão de casamento como prova, né, da sua emancipação. Então, pelo casamento, é possível, né, que haja a emancipação desse menor, com 16 anos completos. O terceiro inciso refere-se ao exercício de emprego público efetivo. Mas é muito difícil, né? Com 16 anos, 17 anos, fazer um concurso público, né, efetivo. Eu vou verificar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Emancipação. Deixa eu ver aqui no livro de doutrina. Deixa eu ver um outro. Não, aqui fala da morte, aqui fala da emancipação. Emancipação. Aqui. Emancipação. Legal. Aqui o Carlos Roberto Gonçalves, né? O Carlos Roberto Gonçalves, em Direito Civil Brasileiro, na parte geral, volume 1, ele diz o seguinte em relação à emancipação. Emancipação, deixa eu ver aqui essa parte que ele fala do emprego, do exercício do emprego público efetivo. Ele diz o seguinte: parece-nos, todavia, que não se deve dar ao texto em questão a referida interpretação gramatical. A expressão exercício de emprego público efetivo não tem, per missa venia, a extensão que lhe foi dada, significando apenas que o menor tomou posse em emprego público efetivo. Não se compreende que o Estado, depois de reconhecer que o agente público tem maturidade suficiente para representá-lo e por isso o emancipou, venha tratá-lo posteriormente como incapaz, porque pediu exoneração do cargo que o ocupava, como se tivesse perdido o siso ou o amadurecimento anteriormente reconhecido. Eventual burla ou fraude praticada pelo menor, em conluio com o suposto empregador, será reprimida pela anulação da emancipação. Então, diz que, na verdade, a emancipação por esse concurso público, né? Hoje, se você for ver o edital, os editais para concurso público, você vai ver que eles admitem para o concurso pessoas de 18 anos de idade, a partir de 18 anos de idade. É muito difícil encontrar um concurso público de emprego público efetivo para menor, né, com 16, 17 anos. Mas está aqui pela possibilidade de haver esse concurso público para menor também, com 16 anos e 17 anos de idade. Em quarto, no inciso 4, o inciso 4 do artigo 5º, diz que há emancipação também pela colação de grau em curso de ensino superior. Também existe uma outra dificuldade aqui, tá? Colação de grau em curso de ensino superior. Está falando em colação de grau. Isso não significa que ele esteja, né,
simplesmente ele esteja aqui no curso universitário, né? Como, por exemplo, vocês estão no primeiro semestre, outros estão no segundo, outros estão no quarto, né, semestre, mas não significa colação de grau. Colação de grau significa que vocês estão, né, terminando o curso, na verdade. Vocês estão colando o grau do curso. Vocês estão sendo bacharéis em direito. Então, há uma dificuldade muito grande aqui em relação ao menor, com 16, 17 anos, que possam se emancipar pela colação de grau em curso de ensino superior. Existe uma dificuldade muito grande, né? Como diz o próprio Carlos Roberto Gonçalves, né, neste livro que eu já citei para vocês, ele fala aqui da questão da colação de grau em ensino superior e também ele fala do estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego. Então, ele já comenta tudo isso. Ele diz assim, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria, justifica a emancipação, por demonstrar maturidade própria do menor, afastando, nas duas últimas hipóteses, as dificuldades que a subordinação aos pais acarretaria na gestão dos negócios ou no exercício do emprego particular, ao mesmo tempo em que tutela o interesse de terceiros, que, de boa fé, com eles estabeleceram relações comerciais. Ele fala aqui de que dificilmente uma pessoa consegue colar grau em curso de nível superior com menos de 18 anos de idade, a não ser os gênios que se submeteram a procedimento especial, né, para avaliação dessa circunstância junto ao Ministério da Educação. Mas isso é muito raro, né? Raramente alguém consegue estabelecer-se também, né, no ramo empresarial, né, antes dos 18 anos. É muito difícil acontecer. Quer dizer, há uma dificuldade aí. É possível? É possível, em certas circunstâncias, né? Mas não é algo corriqueiro, né? Não é algo corriqueiro. Agora, quando se tem uma relação de emprego com economia própria, isso é até possível, né? Está aqui no inciso 5 do artigo que nós lemos, o 5º do Código Civil, né? Então, nós temos realmente a relação de emprego e a independência econômica, né, daquele menor de 16, 17 anos que tem essa relação de emprego. Ele tem muitos que moram sozinhos, né? Tem muitos que moram sozinhos, trabalham, têm economia própria, né, pagam o seu aluguel e até, muitas vezes, adquire uma propriedade, né, adquire uma residência própria. Portanto, é possível, tá, que aconteça, ok? Vamos agora falar... Vocês têm alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida? Todos estão aí? Esses nomes estão aqui à minha direita, todos estão presentes? Estão ouvindo? Assistindo? Eu estou ouvindo sim, professor. Oi? Eu estou ouvindo sim. É a Laís. Está ouvindo bem, Laís? Estou sim, professor. E tem alguma dúvida até agora? Não, tá tranquilo. Sem dúvida? Sem dúvida, estou conseguindo entender bem. Tá ok. Qualquer dúvida vocês podem falar, viu? Pode ficar à vontade. Porque, na verdade, o meu método, né, de participação
Mas, infelizmente, ou felizmente, nós estamos... Ô, professor. Professor? 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 Gente, o trem sumiu. Desapareceu ele. Desapareceu. Cadê ele? Tomou Doril. Sumiu. Apareceu. Só porque eu vim para aula hoje. Sumiu de novo. Ao nosso operador. Nossa, só porque hoje tem 9 alunos na sala, o professor decide ir embora. Legal. Melhorou? Descobri. Não, melhorou nada. Tá difícil aqui, né? Tá complicadíssimo. Tá complicado. Bom, vocês vão ouvindo, então. Para ouvir, vocês estão ouvindo bem. Agora dá para ouvir. Dá, né? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Sobre as espécies de emancipação. Esse é outro item da matéria. Refere-se às espécies de emancipação. Você tem no livro único, na página 80, essas espécies. Tá? As espécies, elas são voluntária, judicial e legal. Né? São 3 espécies de emancipação. A emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais, quando o menor tiver 16 anos completos. Então, nós já falamos aqui no artigo 5º, tá? No inciso 1. Então, a emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais. Os pais resolvem, né, emancipar o filho. Esse ato, ele é irrevogável, mas ele só pode ser anulado se não for praticado em função do interesse do menor. Por exemplo, o pai que emancipa o filho para deixar de prestar alimentos. Isso não pode. Então, pode ser anulado, né, esse ato da emancipação, porque o pai emancipou o filho para deixar de prestar alimentos. E o filho não estava em condições de ser emancipado. Portanto, apesar de ser irrevogável, mas nesses casos específicos, a emancipação poderá ser anulada. E nós temos a emancipação, além da emancipação voluntária que nós falamos, temos também a emancipação judicial. Tá? A emancipação judicial é aquela deferida por sentença. No caso mesmo do inciso 1, né, nós temos aqui a emancipação judicial, que é aquela deferida por sentença, depois de ouvido o tutor, em favor do tutelado, que já completou 16 anos de idade. Né? Então, nós temos aí a emancipação judicial, que está na segunda parte do inciso 1 do artigo 5º. Refere-se a uma sentença do juiz quando da tutela. Né? Então, o tutelado ele completa 16 anos de idade e ele deve estar em condições de ser emancipado. Então, o juiz dá uma sentença emancipando esta pessoa.
E temos a emancipação legal, né? Então, a legal é justamente aquela que está prevista, né, naqueles fatos que estão previstos em lei, no artigo 5º. Todos esses outros aqui. Por exemplo, casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, né? Então, esta emancipação é da espécie legal, tá? Então, nós temos 3 espécies, como nós já falamos, né? Deixa eu só ver o horário aqui. Mais um pouquinho, nós vamos fazer um intervalo, mas ainda falta um pouquinho. Tá? Então, vamos... Então, essas espécies, então, são voluntárias, né? São as voluntárias, ou emancipação voluntária, a judicial, ou emancipação judicial, e a legal, ou emancipação legal, né? Certo? Importante frisar que o casamento válido, né, aqui no caso da emancipação por casamento, importante frisar que o casamento válido produz o efeito de emancipar o menor, sem dúvida, né? Casado com idade núbio, quer dizer, com 16 anos de idade, né? Com 17 anos de idade, o menor, ele se emancipou com o casamento. Agora, pode acontecer que haja dissolução desse casamento, posteriormente, é lógico, né? Mas pelo fato dele ainda ser menor, então ele casou com 16, com 17 foi dissolvido o casamento, né? Certo? Dissolvida a sociedade conjugal. Agora se pergunta, essa emancipação é extinta ou será extinta ou não? Não, não será extinta. De vez que ele emancipou-se pelo casamento, casou normalmente, né? Foi um casamento válido, mesmo que ele depois, né, depois de um ano, mas ainda ele é emancipado, ainda ele é menor, né, casou com 16, dissolveu o casamento com 17, ele ainda será emancipado. A emancipação não será extinta. Ok? Entendido? Deu para entender, gente? Muito bem. Agora, vamos falar sobre a existência da pessoa natural. Né? Vamos falar sobre a existência da pessoa natural. Quando termina a existência da pessoa natural? Bom, quem é a pessoa natural? Somos nós. Quando termina a existência da pessoa natural? Com a morte. Com a morte, termina a existência da pessoa natural. Muito bem. Diz o artigo 6º do Código Civil. O artigo 6º, que está na página 82 do livro único. O artigo 6º do Código Civil dispõe: a existência da pessoa natural termina com a morte.
Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão. Os ausentes, né, que é um instituto jurídico também, ausência, é um instituto jurídico também do Código Civil, será comentado em profundidade na unidade 3, tá? Do livro, a partir do artigo 22 do Código Civil. A ausência está no artigo, a partir do artigo 22 do Código Civil, tá? E será comentado aqui no livro, na unidade 3. Então, o artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Agora, há uma presunção, né, da morte quanto aos ausentes. Então, os ausentes têm todo um trâmite, né, para serem considerados como mortos. Tem todo esse trâmite, que vamos ver com mais profundidade quando nós atingirmos aí a unidade 3. Ok? Agora, o que seria? Tem uma expressão que se fala aqui como morte real, né? Morte real. O que seria uma morte real? O que seria essa morte real? Essa morte real é aquela paralisação da atividade encefálica. Quando a pessoa é considerada morta, vocês já ouviram falar, né, que existe a morte encefálica. E quando existe a morte encefálica, né, os peritos, né, os médicos, dão como mortos essas pessoas, né, que atingem essa fase de paralisação da atividade encefálica. E essa morte real, que fala da paralisação da atividade encefálica, se encontra numa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2173, de 23 de novembro de 2017. Então, nessa resolução, eles consideram morte real da pessoa com a paralisação da atividade encefálica. Tá? Agora, qual é a prova da morte? Qual seria a prova da morte? Prova-se a morte com um atestado de óbito, sem dúvida. Se for no caso de ausentes, né? No caso, por exemplo, de desastre ou desaparecimento do corpo, então não se sabe no desastre exatamente quem seria a pessoa, né? Então presume-se que seja aquela pessoa. Ou desaparecimento do corpo, né? Pode existir esse desaparecimento do corpo. Então, essa prova da morte se dá pela chamada justificação. Justificação é uma declaração da morte presumida. É a declaração da morte presumida.
Gente, parou, o bicho saiu de novo. Ou é minha internet que tá ruim? Ele sumiu de novo mesmo. Voltou agora, né? Agora voltou. Voltou. Certo. Isso é tecnologia, a nossa tecnologia, né? Então, tem essas coisas mesmo. Tecnologia sempre tem essas coisas. Vocês ouviram sobre a morte real? Chegaram a ouvir? Eu ouvi. Ouviu, né? E a prova da morte? Atestado de Também. óbito? Também? Ou pela justificação? Pela justificação, né? Que é a declaração da morte presumida em caso de desastre ou desaparecimento do corpo, né? Então, presume-se a morte, tá? É uma declaração de morte presumida. Aí essa declaração é judicial, ok? Agora, existe uma outra situação. Existe a possibilidade da morte simultânea, né? Morte simultânea. Essa morte simultânea chama-se comoriência. Comoriência, né? Eu vou ver se eu pego aqui num livro de doutrina. Aí, comoriência, aqui nesse livro de doutrina, do Silvio de Salvo Venosa. Esse livro é Direito Civil, parte geral. Direito Civil, parte geral, volume 1, do Silvio de Salvo Venosa. Vocês já ouviram falar nesse autor. Então, sobre comoriência, vamos ver o que ele diz. Ele diz o seguinte: o artigo 8º do Código Civil reza que, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, comoriência é justamente a morte de 2 pessoas ou mais ao mesmo tempo. Esse que é o significado de comoriência. Comoriência. Isto é, morte simultânea de 2 ou mais pessoas, que se encontra aqui no artigo 8º do Código Civil. Então, vou repetir. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar-se se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Quer dizer, eles morreram ao mesmo tempo, né? Na mesma ocasião, né? O assunto é de vital importância, já que a pré-morte de um casal, por exemplo, tem implicações no direito sucessório, no direito das sucessões, né? Em termos de herança. Se faleceu primeiro o marido, transmitiu a herança para a mulher. Se ambos não tivessem descendentes ou ascendentes, quer dizer, descendentes, filhos, netos, e ascendentes, pais, avós, e a mulher falecesse depois, transmitiria herança a seus herdeiros colaterais. Colaterais são os irmãos, né? O oposto ocorreria se provasse que a mulher faleceu primeiro. Então, se ela faleceu primeiro que o marido, né, num acidente, por exemplo, os dois faleceram, mas provando-se que a mulher faleceu primeiro, então a mulher, a herança, né, passaria para o marido, certo? Que morreu depois. Por exemplo, pode ser em minutos, né?
mas não faleceram simultaneamente. Então, se não faleceram simultaneamente, um passa para o outro. Aquele que faleceu primeiro passa herança para o outro. Né? A situação prática pode ocorrer em catástrofes, acidentes, ou mesmo em situações de coincidência. Né? Então, pode acontecer, especialmente em acidente, né? Pode acontecer a morte simultânea. Na dúvida sobre quem tenha falecido anteriormente, o código presume o falecimento conjunto. Quer dizer, na dúvida, faleceram simultaneamente. No direito romano, ele explica que o Silvio de Salvo Venosa, né? Isso é a doutrina, que vocês já sabem, né? Nós falamos sobre isso, e vocês vão fazer pesquisas também, né? Muitas pesquisas em doutrina, de vários autores. Eu citei o Carlos Roberto Gonçalves, né, que tem um livro de doutrina. Agora estou citando o Silvio de Salvo Venosa. Né? Então, ele diz aqui, no direito romano, cuidando-se de pais e filhos impúberes são aqueles com menos de 16 anos, né? Presumia-se terem os filhos perecido antes dos pais. Se púberes, quer dizer, já com idade, né, de 16 para cima, presumia-se que estes tinham sobrevivido aos pais. Tem uma presunção, né, no direito romano, bastante interessante, que não cabe aqui, né, na comoriência atualmente, né, de acordo com o nosso Código Civil. Mas apenas é um fato histórico. Né? Se a morte atingia marido e mulher, entendia-se ter morrido primeiro o marido. Né? Então, isso fez parte do direito romano. É interessante como eles resolviam a situação. Né? O direito francês, na esteira do direito romano, também admite uma série de confusas presunções. Então, nós já aqui no Brasil, né, o nosso código já define que a comoriência é uma presunção de que houve simultaneamente mortos, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Tá? Então, o Silvio de Salvo Venosa, ele dá essa explicação, né, doutrinária. Né? Muito bem, vamos mais um pouco para frente. Então, como nós falamos, vocês se lembram que nós falamos agora há pouco sobre a paralisação da atividade encefálica, né? Que é considerada morte real. O Silvio de Salvo Venosa, ele coloca aqui também, no seu livro de doutrina, ele coloca aqui o momento da morte. Ele diz assim, tal qual o momento do nascimento, o momento da morte é de vital importância. Vimos antes o aspecto que atina a declaração judicial de morte presumida. Hoje, defrontamo-nos com o problema científico do diagnóstico do momento exato do passamento, quer dizer, momento exato da morte. Modernamente, a morte será diagnosticada com a paralisação da atividade cerebral, circulatória e respiratória. Mas uma pergunta, aqui ele coloca uma dúvida, né? Deve ser feita pelo jurista, ele diz. Já não terá ocorrido a morte quando toda a atividade cerebral esteja paralisada, mantendo-se um simulacro de vida
inviável, mercê de uns sem números de aparelhos altamente sofisticados, a crônica de nossos jornais está repleta de exemplos nesse sentido. Existem aqueles aparelhos, né? Ele está dizendo aqui, aparelhos respiratórios, né? De respiradores, os aparelhos que simulam que a pessoa ainda não está morta, né? Totalmente morta, né? Mas, como nós dissemos aqui, né? Nós dissemos que o Conselho Federal de Medicina, nessa resolução 2173 de 2017, diz que a morte real se dá com a paralisação da atividade encefálica. Tá? Certo? Então, aqui não cabe mais, na verdade, essa pergunta. Certo? Muito bem. Até agora, tudo bem, né? Tudo em ordem por aí? Tudo em ordem, gente? Tudo sim, professor. Ok, podemos continuar. Bom, entenderam bem a comoriência, né? Muito bem. Então, não há transferência de bens entre os mortos simultâneos. Não há essa transferência de bens. Porque se morre ao mesmo tempo, não dá para um transferir para o outro, né? De acordo com o direito das sucessões. A herança será transferida pela linha sucessória de cada um, né? Não sei se vocês estão ouvindo aqui do lado, eu estou aqui na salinha da minha biblioteca, e tem um pessoal gritando aqui na rua, mas não presta atenção, não. Porque, inclusive, eu estou com a janela meio aberta, mas aqui fica ao lado da rua, né? Essa salinha da minha biblioteca, onde eu faço pesquisas, né? E eu tenho uma salinha lá atrás dessa parede aqui, né? Que é na verdade, é outra salinha que é do escritório. Que inclusive eu tenho um computador fixo lá. Esse computador aqui é o notebook que nós estamos usando. Então, a herança será transferida pela linha sucessória de cada um, né? Está na página 82, né? Está na página 82, certo? Que fala justamente sobre essa questão aqui da comoriência e que herança será transferida pela linha sucessória de cada um. Por exemplo, o marido não vai passar sua herança para a esposa. E a esposa não vai passar a herança para o marido. Mas o marido vai passar para outros, né? Por exemplo, se tiver descendente, a herança do marido será para o descendente. Se tiver só ascendente, para o ascendente, né? Mas nunca para a esposa. E, ao mesmo tempo, a esposa vai ter que passar a herança, se tiver descendente, para o descendente, se tiver ascendente, para o ascendente. E se não tiver nem descendente e nem ascendente, passa, então, para os colaterais, por exemplo, os irmãos, né? Mas não haverá, né, herança de um para o outro, porque morreram ao mesmo tempo, né? Isso que é comoriência. Vocês entenderam essa parte? Deu para entender? Se tiver alguma pergunta, vocês perguntam, tá bom?
vamos falar um pouco da exclusão do herdeiro por indignidade, né? O herdeiro pode ser excluído da sucessão. Bom, vamos fazer o seguinte. Agora está na hora da gente fazer uma parada. Vamos parar aí uns 15 minutos. Tudo bem para vocês? Tudo bem, gente? Tudo bem, sim, professor. Tudo Então, bem, vamos professor. parar uns 15 minutos, tá bom? Eu vou parar a gravação. Retorna às 9 horas, não, professor? Das 9 horas. Eu só vou parar a gravação, tá? E vai ficar aberto, tá? O microfone, e fica aberto também a câmera. Eu só vou parar a gravação, dar uma saidinha. Daqui 15 minutos estaremos de volta. Tá ok?